amigos e amigas, internautas, que nos acompanham pela Rádio SESB. Nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. A parábola do samaritano representa um dos mais belos e nobres ensinamentos de Jesus para a criatura humana. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Apresenta esta parábola, que serve de roteiro seguro e de iluminação para todos que querem seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos. Ele que é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo como modelo e guia. E quando o doutor da lei, para o tentar, interrogou o que era necessário para poder ter a vida eterna e qual era o maior mandamento da lei, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aquele homem desejava saber mais. E Jesus narra que um homem desceu de Jerusalém para Jericó quando for atacado por ladrões, que o despojaram, maltrataram, deixaram ferido no caminho. Eis que passa um sacerdote e segue adiante. Logo mais um levita e segue adiante. Mas um samaritano teve compaixão daquele homem, parou, cuidou das suas feridas, levou-o a uma hospedaria e disse: cuida bem deste homem, no que for necessário, e logo mais, ao retornar, te pagarei o restante. Jesus olha para aquele homem que era doutor da lei e disse: qual dos três parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão de ladrões? O samaritano. Vai tu e fazei o mesmo. Aquele ensinamento de Jesus, passaram-se aproximadamente 2014 anos. Porque o Mestre veio ensinar o amor, veio ensinar a caridade como a âncora sublime de libertação espiritual. O Mestre veio dizer que aquele bom samaritano iria representar para todos os homens da humanidade o modelo seguro de iluminação e de felicidade. Muitos seguiram aquele exemplo de Jesus. Muitos viajaram no tempo seguindo aquele ensinamento nobre do Mestre, como Teresa d'Ávila, aquela senhora que entrega-se à igreja para poder lecionar os ensinamentos de Jesus na íntegra. Também Gandhi, que chegou a dizer que se um único homem atingisse a plenitude do amor, neutralizaria o ódio de milhões. E ele conseguiu sem armas, apenas com o seu amor, libertar 800 milhões de indianos e paquistaneses da dinastia do Império Inglês. É esse bom samaritano que Jesus lecionou e que ficou registrado no éter cósmico, para que aqueles que viessem pudessem entender que para conquistarmos a felicidade é necessário praticarmos a caridade na íntegra, porque aquele que pratica a caridade muitas vezes esquece-se de si para cuidar do próximo. Como Madre Teresa de Calcutá, que em Calcutá, na Índia, 3 milhões de habitantes, 800 mil leprosos. E ela cuidando daquelas pessoas por amor, porque ela ministrava aulas de inglês. E ao chegar no monastério, viu a figura de Jesus e disse: meu Deus, o que eu tenho feito por ele? Dar aulas de inglês é muito simples. E ela vai cuidar daqueles rancenianos com amor, ao ponto de um médico parar e dizer: madre, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não, meu amigo,
mas por amor eu faço. Porque eu vejo no enfermo a presença de Deus. Eu vejo no sofredor a presença de Deus. Eu vejo naquele que necessita de carinho, de consolo, de iluminação, a presença de Deus. Então esse bom samaritano foi a oportunidade que Jesus teve para dizer à criatura humana a necessidade de amar. Porque o mestre fazia e aproveitava a oportunidade em que a turba, muitas vezes ensandecida, não tinha ainda o amadurecimento espiritual necessário para compreender na íntegra os seus ensinamentos. E ele, através das parábolas, lecionava como um verdadeiro legislador divino, que veio ensinar o amor, o perdão, a caridade, a mansuetude, a benevolência. E essa parábola do bom samaritano representa a oportunidade de trabalho iluminativo para todos nós. Como Viktor Frankl, médico austríaco, que a sua família vai para os campos de concentração de Auschwitz, levado por Himmler e Hitler. E ele vê a sua esposa sendo dizimada nas câmaras de gás, vê a sua mãe ser dizimada, e ele, depois de ser liberto, depois de alguns anos de dores atrozes, traz para a humanidade a logoterapia, essa ciência que traz o ensinamento e o estudo profundo sobre o sentido existencial da vida. Que o homem deve ter um sentido existencial, que a vida não pode ser um vazio, que a criatura humana tem que ter um objetivo enquanto encarnado. Trabalhar pela beleza, pela pintura, pela música, pela arte, dedicar-se ao próximo. Tem que haver um sentido existencial para que a vida tenha sentido. Então, Viktor Frankl, depois de ter a família dizimada, teve ainda a força moral e espiritual de perdoar os seus algozes, dizendo: é necessário começar de novo. Albert Schweitzer, aquele homem que era um dos mais nobres musicistas, desempenhava um papel importantíssimo em uma das maiores universidades da Inglaterra, em Oxford. Mas ele larga tudo aos 30 anos de idade para ir para La Barrenée, na África, improvisando em um galinheiro um consultório, atendendo as pessoas aos sons da natureza, às onomatopeias, debaixo das árvores, falando de Jesus, falando da necessidade de seguirmos o Evangelho de Jesus. Este homem dedica a sua existência para, no ano de 1952, ser escolhido para receber o Prêmio Nobel da Paz. Tudo isso em homenagem a Jesus, que já lecionara o bom samaritano. Francisco Cândido Xavier, que aos 17 anos recebe a primeira mensagem do mundo espiritual. A partir daquele momento que ele entra em contato com os espíritos, recebendo aquela mensagem nobre, com apenas 17 anos. Ele começa o seu périplo de luz, ele começa a sua atividade mediúnica sublime com Jesus e por Jesus, para trazer mais de 400 obras psicografadas por Emmanuel, por André Luiz, por Meimei, por Alta de Souza, Castro Alves, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e muitos outros espíritos, ao ponto de dedicar 75 anos da sua mediunidade com Jesus. 75 anos para servir Jesus, 75 anos de mediunidade com Jesus. Quando parte para o mundo espiritual e é recebido pelo próprio Mestre, que disse: descansa, Chico, tu cumpriste a tua missão, tu desenvolveste o amor, a paz, a misericórdia na terra. Esses personagens
são todos exemplos do bom samaritano, daqueles que dedicaram as suas existências para cuidar de quem necessita, para cuidar de quem sofre. E nós, que estamos fazendo da nossa reencarnação, que estamos fazendo desse momento em que estamos ligados a um corpo. A reencarnação, como narra os Espíritos da Codificação, na questão 166 do Livro dos Espíritos, ela tem finalidades específicas: evolução e expiação. Através da reencarnação, temos a oportunidade de recomeçar o caminho. Temos a oportunidade de refazer a nossa trajetória, agora de uma maneira diferente, agora de uma maneira nobre, porque Jesus espera por nós. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. E eis que surge a doutrina espírita, eis que surge no século XIX, essa doutrina amada, que veio mostrar ao homem que a morte não existe. É apenas uma mudança de vibração. Saímos da dimensão física e entramos na dimensão espiritual. Saímos do mundo físico e entramos no extrafísico. Somos espíritos, preexistente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Mas a nossa finalidade precípua é a nossa transformação moral. É a nossa reforma íntima. Porque o Cristo nos ensinou: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É essa perfeição relativa que nos convida para essa transformação moral, para esse burilamento íntimo, para esse burilamento psíquico. E a nossa existência na Terra é um momento sublime de evolução. Estamos no corpo, logo mais retornaremos. Ao chegar no mundo espiritual, muitas vezes encontraremos aqueles que nos precederam, nossos amigos que vêm nos receber, nossos entes queridos, pois a morte não separa aqueles que se amam. As grandes famílias espirituais unem-se nos espaços infinitos pela afinidade, pela aptidão, pela sintonia psíquica, porque comungam os mesmos desejos de servir, de amar, de trabalhar e de crescer. Então, essa doutrina espírita, codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi apresentada ao mundo em 18 de abril de 1857, na Cidade Luz, na França, em Paris, em Palais Royal, na Galeria de Orleans, na Livraria Danty. Essa doutrina que no seu corpo doutrinário nos apresenta o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas, as revistas da Sociedade Parisienses de Estudos Espíritas. Então essa é a nossa oportunidade. Estamos no corpo. Não sabemos que hora e qual hora iremos desencarnar. Temos que trabalharmos em caráter de urgência a nossa transformação moral. E Ele, Jesus, nos ama, nos espera. Os espíritos bondosos chegam a ser peremptórios ao dizer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Imaginemos a figura de Jesus nos recebendo, como narra Públio Lentulus Sura, quando Cláudio Tibérios Nero César pede informações do Rabi, porque corria de boca a ouvidos na Palestina. Há notícias de que um Rabi curava, de que um Rabi recebia as pessoas nas margens do lago de Genezaré. No fim de tarde, quase noite, as pessoas sentavam na beira do mar para ver o pôr do sol e a figura daquele homem que era a luz. Cabelos da cor do ouro velho, a barba da amêndoa madura, os olhos azuis da cor dos céus, duas estrelas
olhando para a turba com profundo amor. E todos queriam aproximar-se dele. Todos queriam estar perto de Jesus, receber o seu amplexo, receber o seu carinho, receber o seu ensinamento. E muitas vezes as pessoas ribeirinhas, pescadores, vinhateiros, agricultores, gente simples, iam ouvir Jesus cantar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque terão justiça. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus cantava as bem-aventuranças, e aquelas pessoas viam-no e impactavam com seu amor. Joana de Cusa saía para ouvir Jesus, porque era o seu marido, um soldado de Herodes Antipas, não compactava, ratificando, não compactuava com suas ideias. E ela ia, sentava e ouvia Jesus falar. Aproveitou um momento em que o mestre estava contemplando a natureza e disse: Senhor, deixa-me seguir-te. Oh, Joana, tu tens o compromisso do lar. Tu tens o compromisso com o teu esposo. E a família é a célula primeira da sociedade. A família é o laboratório divino. É na família que os seres se reencontram para burilar as arestas e trabalhar a iluminação de todos. Vai, Joana. E ela sai embevecida com aquele fluido psíquico de Jesus que transformava as pessoas. Amélia Rodrigues chega a dizer que aqueles que viram e olharam Jesus nunca mais foram mesmo. E ela, Joana, volta para o lar, cuida dos filhos, cuida do esposo, que quando adoece e desencarna o esposo, ela tem a oportunidade de seguir Jesus. Vai seguir o Mestre, vai trabalhar pela doutrina de Jesus, vai falar da necessidade da transformação moral, psíquica da criatura humana. Como também o paralítico de Cafarnaum, que tinha necessidade de curar-se, que tinha necessidade de lograr a cura porque era rejeitado. Existia o estigma por aquele homem não poder locomover-se. E ele soube que naquele fim de tarde em Cafarnaum, o mestre estaria na casa de Simão Pedro. Como que ao tempo de Jesus, as casas haviam uma claraboia, tiveram a ideia de descer o paralítico por aquela claraboia. Colocaram no centro da sala, Jesus olha para Natanael. Natanael toma um susto, porque Jesus disse: Natanael, ben Elias, que queres tu de mim? Natanael, Senhor, tu me conheces? Sim, eu te conheço, Natanael, pois eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Que queres? Eu quero ser curado, Senhor. Então toma a tua esteira, levanta e anda. Natanael, ben Elias, dá um pulo e sai a cantar hosanas. A vida de Jesus é o verdadeiro périplo de luz na terra. Quando ele, naquela Galileia longínqua e distante, convidava a criatura humana para entender que o verdadeiro reino não está na terra, e sim no mundo espiritual. Mas as pessoas muitas vezes não entendiam. Judas chega a entregá-lo porque achava que o reino deveria estabelecer-se pela força, subjugando os inimigos. Ele não compreendia que o reino de Jesus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro da criatura humana. Todo ser que pratica o amor
pratica a caridade, pratica o perdão, pratica a benevolência e tem compaixão com o seu próximo, traz o reino de Deus íncito em si. Mas a turba não compreendia. Por isso que Richard Simonetti escreve sobre o discípulo iludido, que é a figura de Judas, que ao entregar o mestre, não por 30 moedas de pratas, mas querendo que o mestre descesse os exércitos e ver que Jesus entrega-se como Cordeiro de Deus, corre, derrapa para o suicídio ignominioso. E quando o mestre é procurado por alguns apóstolos, logo depois que o mestre é crucificado, que passa aquele período em que as pessoas tinham a necessidade de encontrar Jesus, e aquelas 500 pessoas da Galileia, como narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, estão sentadas na relva do Tabor, ouvindo Jesus cantar, ouvindo Jesus mais uma vez lecionar as bem-aventuranças. Jesus, naquele momento em que pregava para aquela multidão, Jesus já tinha socorrido antes Judas. Jesus já tinha descido aos baixos umbrais para ir socorrê-lo. Judas, Judas, és uma criança. Vai, retira-o daquele local e recebe mais uma vez no seu seio. Jesus tem essa compaixão sublime de ir buscar o discípulo iludido nas furnas inferiores para poder ter a oportunidade de ressarcir-se consigo e com todos o ato praticado por ignorância a Jesus. E esse discípulo iludido reencarna no século XV, em 1412, em Domremy, na França, para em 1431 ser queimada vivo em praça pública, na figura de Joana d'Arc, para ressarcir-se dos erros perpetrados ao mestre e completar o seu périplo evolutivo. Porque Judas, naquele momento, estava sublimando-se, naquele momento de dor, estava quitando-se para poder dizer: hoje eu já quitei os meus débitos com Jesus. E em 1952, Humberto de Campos escreve Crônicas de Além-Túmulo através de Chico Xavier, em 1952. E Judas, naquelas paisagens de Jerusalém, de joelhos, ora. E Humberto de Campos aproxima-se daquele espírito, em espírito, Humberto de Campos, e começa a perguntar a Judas o porquê de ter entregado o mestre. E ele narra que entregara não por 30 moedas de prata, mas para que o mestre pudesse descer os seus exércitos e livrar o povo judeu da dinastia e da águia romana. Ali Judas disse que ele quitou-se pelas reencarnações dolorosas, culminando na figura de Joana d'Arc, onde foi queimado vivo, mas que hoje a humanidade vem de Jesus no atacado e no varejo, mas que a consciência dele está limpa porque ele teve a oportunidade de ressarcir-se. E hoje tem a oportunidade de fazer parte da pleiade sublime de Jesus. Então, se Judas refez o caminho, se a lei é de amor, se a lei é de plenitude, é de felicidade, o que estamos esperando para sermos também o bom samaritano? O bom samaritano que perdoa aquele que nos ofende, que perdoa o amigo infiel, que perdoa o esposo traidor, que perdoa a esposa infiel, que perdoa aquele que nos caluniou,
aquele que nos destruiu a imagem, porque o bom samaritano traz em si os ensinamentos de Jesus. Mas quem perdoa sempre leva vantagem, porque libera-se do seu algoz. Consegue viver em paz, porque não está mais no elo psíquico do malfeitor. Então esta é a nossa oportunidade de servir, de amar, de trabalhar, de entender que não somos o corpo, estamos no corpo. E o desencarne logo mais chegará. Muitas vezes, Chico Xavier chegou a dizer que a maior dor no mundo espiritual que os espíritos revelaram para ele era a sensação de tempo perdido. Porque o processo reencarnatório, muitas vezes, é muito trabalhoso. São centenas de espíritos querendo a oportunidade de voltar ao corpo. E muitas vezes estamos no corpo e não aproveitamos como deveríamos. Não aproveitamos a oportunidade de semear o bem, de semear o amor, de esquecer as ofensas, de trabalhar a nossa evolução espiritual, de trabalhar a nossa plenitude. Essa plenitude que nos acompanhará como Buda. Buda que nasceu em um palácio. Vai embrenhar-se nas florestas do Himalaia para poder descobrir a teoria do meio e conquistar a iluminação. Vicente de Paulo, também vivendo em palácios, sai daquele luxo para poder ir ver os sofredores, os pequeninos. E ele vê que aquela vida naquele palácio não faz sentido. E sai para poder viver junto dos sofredores, pedindo para os sofredores. São muitos exemplos. São milhares de almas cósmicas, de vultos cósmicos, que nos deixam seus exemplos. Irmã Dulce, que chegou ao ponto de dizer: se for necessário, começarei tudo outra vez. Que ela é apenas um instrumento de Deus a serviço dos pobres. Apenas com 30% de capacidade respiratória, dedicava-se àqueles que sofriam. E as pessoas tinham compaixão de Irmã Dulce. E vinham presentes de toda parte do Brasil, camas especiais, colchões especiais, travesseiros especiais, aparelhos especiais para facilitar a sua respiração. E ela encaminhava tudo para os leitos. Podem levar para os leitos. Iam dando e ela ia passando. Camas, colchões, travesseiros, aparelhos respiratórios, tudo para beneficiá-la, e ela mandava para os leitos. Não utilizava, porque ela compreendia e trazia e traz, aonde ela estiver, nos espaços infinitos, essa alma nobre, com certeza faz parte da equipe de Jesus. Porque a sua envergadura espiritual lhe dá condições psíquicas de compreender a vida fora da matéria, com muita beleza, com muita plenitude e com muita iluminação. São muitos exemplos. Poderíamos dizer também Aristóteles Peixinho, que dedicou a sua existência a esse templo, a esse palácio da grandeza, como narra o Espírito Actus, com a ajuda e assistência espiritual de Marco Antônio, de Cleópatra, que participou do segundo triunvirato, Vilas Boas, Irmão Estrela, esse espírito asteca que faz parte da Pleiade de Jesus. E nisto,
Albuquerque, Zeila, Almirante Tamandaré e muitos outros, Januano, espíritos que aqui vieram trabalhar com aquele homem simples, humilde, que trazia em si a paixão e o amor pelo Evangelho de Jesus, que traz em si a paixão pelo Evangelho de Jesus. E continua trabalhando, continua nos presenteando com os seus ensinamentos, pois a morte não existe. E ele, do mundo espiritual, muitas vezes nos visita, está sempre presente para dizer: trabalhem, vale a pena trabalhar. Se vocês imaginassem as belezas que existem fora do corpo, trabalhariam muito mais. Então é essa doutrina espírita que nos possibilita adentrarmos-nos ao mundo espiritual, ao mundo real, ao nosso verdadeiro lar. Os espíritos chegam a dizer que o mundo espiritual é o mundo real e que o mundo físico poderia até deixar de existir sem interferir na essência do mundo espiritual. E nós imaginamos esse mundo espiritual pleno, aonde as almas volitam pelos espaços sem as limitações dos corpos, aonde irmã Sheila, esse espírito que reside na colônia espiritual Alvorada Nova, juntamente com outro espírito sublime, Kairbá Schutel, irmã Sheila que desencarnara na Segunda Guerra Mundial, quando vivia em Hamburgo, na Alemanha. Há alguns bombardeios e ela desencarna. E ela pode percorrer esses espaços com a velocidade do pensamento. Estar aqui, estar acolá, percorrer os mundos felizes como Júpiter, percorrer as constelações e os planetas felizes como Alcione, e logo mais vir à Terra no planeta de provas e expiações, para poder incentivar essa nova era, para poder incentivar essa transformação do planeta, para poder incentivar essa mudança de provas e expiações para mundo de regeneração no processo da transição planetária. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que muitas vezes, em algumas reuniões mediúnicas, ele apresenta-se com toda a amorosidade para dizer da felicidade de servir Jesus, para dizer da felicidade de ter a companhia de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, esse espírito cósmico e sublime, Maria. Então, é essa felicidade que a vida plena nos possibilita. Imaginemos os espíritos inferiores, que não conseguem volitar nem 30 centímetros do chão, porque pensam que estão no corpo. A matéria densa não permite as volitações infinitas. Mas um espírito na hierarquia de Leon Denis, que fala que o amor é a essência divina, que é o amor que fecunda e percorre o universo, que o amor é o hálito de Deus. Imaginemos, um espírito dessa envergadura pode percorrer os espaços na velocidade do pensamento. Então, todos nós possamos entender dessa necessidade de praticarmos a parábola do bom samaritano, a parábola que Jesus nos ensinou, que representa a caridade que é a âncora da salvação, como narra o Evangelho segundo o Espiritismo. Que os exemplos do bom samaritano possam percorrer a nossa alma, para que no momento da nossa oração não sejamos como aquele fariseu que olha para os céus e bate no peito dizendo: ó Senhor, eu jejuo, eu faço penitências. Não. Sejamos como o publicano,
que não tem a coragem de erguer os olhos aos céus, dizendo: ó Senhor, tem piedade de mim que eu sou pecador. Tem piedade dos meus erros, Senhor. Então sejamos esse publicano que tem a consciência da sua pequenez e que busca a sua transformação moral. Assim, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de dizer, em homenagem ao médium Aristóteles, esta pequena poesia que foi doada pelo Espírito Maria Fernanda, essa jovem de beleza infinita. Quando no templo contemplo o céu da nave, quando na nave contemplo o templo do céu, quando no templo contemplo a nave de Deus, a minha oração no templo eu mesmo contemplo em oração, pois através do templo eu medito e contemplo como é belo o perdão. Veja se é verdade o que eu contemplo. Venha comigo ao templo encontrar o seu céu. Através desses exemplos que eu contemplo, foi nesse templo que encontrei Deus. Muita paz.